aí. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma live, mais uma quarta-feira. Todos entrando. Me avisa aí se o áudio tá legal, se estão me ouvindo bem. Grande Beto, seja bem-vindo. Galera entrando, Fernando, Bruno, Alan, buenas. Tá aí o Lucas também já entrou. Sejam muito bem-vindos, mais uma quarta-feira, 19h30. Hoje é uma live muito especial. A gente vai continuar, né, nas próximas lives, depois dessa quarta-feira aqui, a gente vai continuar naquela nossa sequência de lives falando de modelos, fazendo raio-x dos modelos que a gente mais está vendendo, os que mais ajudam a galera a evoluir o surf. A gente vai fazer um breve parênteses aí na live de hoje, que é porque muita gente pergunta sobre encomenda de prancha nova, como é que funciona esse processo de vendas que a gente desenvolveu. E é um processo muito estudado, de fato, pela gente, né? A gente há 6 anos aí vem desenvolvendo um processo de consultoria de prancha especializado, e aí ele começa com um aprofundamento ali das necessidades do nosso cliente, do que ele está buscando de performance, do biotipo, do nível de surf, e a gente entender a fundo o que vai de fato mudar a vida dele como surfista, até a concepção da prancha, o desenho, a projetar, né, em conjunto ali esse design, a aprovação desse desenho, porque de fato a gente está criando ali um modelo para atender a expectativa do cliente. Então essa é a nossa consultoria, e isso a gente vai fazer hoje ao vivo com um cliente aí mais do que especial para a gente, o Lucas da Papo de Surfista, do Insta, né, Papo de Surfista. Ele encomendou uma prancha, e aí a gente teve essa ideia de compartilhar com todos vocês essa experiência como um todo, do começo até o final. E aí a gente vai também estrear o Live Room, que é esse formato de live novo do Instagram, para mais de 2 pessoas. E aí a gente vai colocar o Guga também dentro da conversa para poder projetar o desenho dele ao vivo, baseado nessas informações que a gente vai coletar. Então, sejam muito bem-vindos todos. Alguma dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando aqui também, escrevendo, que a gente vai tirar no meio do caminho as dúvidas de quem, que obviamente a dúvida que fizer sentido ali porque a gente está falando. E aproveitem as mulheres todas, estou vendo bastante mulher entrando, e aproveitem o mês das mulheres. A gente está fazendo uma promoção, meio que uma Black Friday para mulheres. Então entre em contato com a gente, chama no direct, no chat do site, Instagram, qualquer meio de comunicação, para garantir aí um preço especial na sua prancha mágica. Vamos lá. Live. Olha só, eu acho que eu consigo aceitar até os dois. Primeira vez que eu estou usando essa bagaça. E vamos ver como que vai ser. Guga na área e Lucas na área. Sejam muito bem-vindos. Os dois já estão aí online e a postos. Fala, pessoal, boa noite, beleza? Boa noite, Lucas. Lucas. Boa noite, Fábio. Boa noite, galera. Satisfação estar com vocês em mais essa quarta-feira. Show de bola. Então, não sei se vocês ouviram ali um pouquinho do que eu falei no começo, acho que sim, porque vi que vocês entraram logo cedo. A ideia, Lucas, aquilo que eu falei para você, cara, vou te atender 100% como se fosse um cliente procurando a gente agora. Então, esquece tudo que a gente já falou, é como se você estivesse procurando a tua prancha mágica agora. Então, a primeira parte, né, da nossa consultoria como todo é entender muito profundamente mais sobre você e o seu surf. Então, entender qual que é a relação que você tem com o surf, se você é um surfista mais aficionado, mais dedicado, ou mais de final de semana, ou mais esporádico. E aí eu vou coletando aqui algumas informações, eu vou anotando já elas também, como se eu estivesse aqui montando a tua ficha. De fato, eu estou montando a tua ficha. E essas informações vão complementar esse cadastro para o Guga poder formatar um desenho. E isso tudo a gente vai fazer ao vivo também. Na hora que eu mandar aqui a mensagem para ele, ele vai começar a desenhar em cima do que a gente conversar. Então começa falando um pouco do teu surf,
como é que é a tua relação com o esporte, na verdade? Como que é a relação com o hobby, ou se é um esporte de performance que você está buscando? Perfeito, cara. Cara, primeiro agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, cara. É uma honra aí de verdade. Desde quando eu comecei o papo, há uns um ano e meio atrás, sempre admirei o trabalho eu, Fábio, e do Google aí principalmente também. Então, cara, satisfação enorme estar aqui com vocês aí, cara. E falando um pouquinho sobre o meu surf, cara, eu basicamente eu sou um surfista de final de semana, né? Eu trabalho durante a semana. Hoje em dia que eu tô conseguindo surfar durante a semana, então eu diria que a minha periodicidade de surf assim, é 3 vezes na semana, 2 a 3 vezes na semana. Cara, a minha busca é de performance, né? É de melhorar realmente as manobras. Hoje em dia eu me encontro no nível intermediário, eu já pego parede, eu já sei fazer algumas manobras, claro que eu não dou aquele cutback roundhouse perfeito, voltando na espuma, de vez em quando eu erro, né, aquela batida não sai, aquela batida vertical, ainda é aquela batidinha meio que na diagonal que às vezes eu erro, e tem um erro muito que eu cometo, que acho que até o Guga sabe já, é que eu acelero muito a minha cavada, né? Então, quando eu tô na cavada, ao invés de eu estar comprimido ali, agachado, às vezes eu tô esticado na base da onda, eu tô cometendo esse erro aí, tô trabalhando para melhorar. E, cara, o objetivo dessa prancha agora, que eu imagino, né, que a gente estava conversando, né, é justamente fazer uma prancha para um mar um pouco menor, ou então um mar de ondas gordas, né, uma prancha talvez um pouco menorzinha. Hoje em dia eu tenho a faca na manteiga, que eu te falei, que ela é uma 5,9 com 19 de largura, ela tem 28 litros. Cara, prancha mágica, cara, quando eu botei o pé nela, mágica, mágica, cara, eu já usei várias pranchas aí diferentes, realmente é uma prancha 28 diferente, cara. litros, você falou? 28 litros. Eu 28. peso hoje em dia, tô com 79 agora. Eu tenho 1,65 de altura, 1,65 de altura, 79 quilos. Geralmente eu surfo em ondas variadas. Posso pegar ondas tanto cheias aqui no Rio, como Macumba, Prainha às vezes, e ondas um pouco mais em pé, tipo reserva, barra aqui no Rio. Mas o meu foco com essa prancha é realmente ter uma prancha marolheira boa e também até que segura ali, até um metrinho ali, legal ali, pra talvez pegar uma onda um pouco mais gordinha, né? Tá, deixa eu só te interromper um minuto. Eu vou fazendo umas perguntas no meio do caminho aqui, que é para complementar aqui meu mix de investigação. Investigação. A faca você usa mais em que mar? Cara, A- eu a- só não de- uso a de- faca, eu só não uso a faca em mar pequeno. Bateu meio metro, meio metrinho, meio metrão ali, eu já começando a subir um pouquinho ali o mar, batendo ali, quando eu tô em pé na onda ali, tem um pouco mais de força, eu já uso a faca. Até no mar maior mesmo. Mas pro meio de mar eu ainda uso a faca. A faca é. Boa. Quais as outras pranchas que você tem no Quiver que você usa? Cara, além da faca, eu tenho essa daqui, que é uma. A minha faca não tá aqui porque ela tá na caçamba de um amigo meu, porque eu pego o carona com ele direto pra surfar, então ela não tá aqui. Mas, além da faca, eu tenho essa 5,5 aqui, ela tem 20 de largura e tem 28,5 mais ou menos. É box também, essa prancha aqui, foi um amigo meu que fez. E eu uso essa Ricardo Martins aqui, que é uma 5,11, com 19,25 de largura, tem 27,600 de litragem. Essa 5,11 eu uso mais em mar um pouco maior, assim, quando o mar, ou então quando eu vou para o Salvador eu levo ela, quando eu fui para o Salvador eu levei ela funcionou bem. Quando o mar sobe um pouco, 1 metrão, 1,5 metro, eu posso usar ou a faca ou então eu uso ela, dependendo do mar. A primeira qual que era? Me fala de novo as medidas dela. Essa aqui, ó, 5,5 com 20, ela tem 28,5 de litragem, mas eu acho que ela poderia ter um pouco mais de litragem. Ela é pop. E a outra que eu mais uso é essa daqui. Por que você acha que tinha que ter? Essa 5.5 é a tua maroleira atual. Minha marolheira. Minha marolheira atual. E aí me fala por que você quer mais. Imagina que seja mais litragem. Você não entra em todas as ondas que você queria? Como é que é a tua remada dela? Eu não entro em todas as ondas que eu gostaria. Eu acho que tem ondas um pouco mais. Se eu pego um mar pequeno, de ondas cheias, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Né? Se eu pego um mar com onda um pouco mais forte, meio metro, mas aquele meio metro com força, ela vai perfeito. Agora, aquele mar meio metro um pouco mais fraco, aquela onda que engorda, que você tem que ficar, né, tentando até às vezes matar barata ali, ela não desenvolve tão bem. Aí, às vezes, quando ela empareda, parece que ela tá lenta ainda, sabe? Ela demora um tempo para pegar no tranco. E eu acho que
com um pouco mais de volume, eu conseguiria entrar na onda antes e conseguiria agir na onda antes, né? Um pouquinho mais de volume, não sei, meio litro, um litro talvez a mais ali. Aí acho que eu até contaria com a experiência de vocês para saber disso. Boa. E a de onda grande é essa daqui que eu falei, assim como. Então, ó, do teu quiver que você mais usa aqui, né? Então, faca na manteiga, uma prancha que você adora, gosta, acima de meio metro. A RM, uma prancha para mar maior, com um pouco menos de volume, e uma prancha um pouco maior também, 5,11. E a 5,5 maroleira te incomoda porque você não entra em todas as ondas, não entra principalmente em onda cheia, e em meio metro mais encaixado ela anda. Até aí é isso, né? Uhum. E predominantemente você surfa nas ondas do rio. Isso. Por exemplo, não sei se isso é importante, acredito que possa ser informação valiosa. Cara, essa minha prancha de marolheira, eu uso ela com quad. Eu uso uma honeycomb na frente e atrás com uma quilha menor atrás. A menor é uma... Essa da FCS aqui, QX3, eu acho. Sim. O que chama a minha atenção, mais de tudo, todo o teu relato, de tudo o que eu anotei aqui já, né? Eu já anotei mandando para o Guga como se eu estivesse de fato fazendo a encomenda para ele e mandando ali no WhatsApp dele, mas o que me chama mais atenção, e o Guga também, se tiver alguma coisa para complementar, vai ficar super à vontade, é que de fato você tem um mix ali de prancha, todas muito pequenas, então a tua prancha para mar maior é uma 5,11, então já é uma prancha bem pequena. E a tua maroleira, que é uma prancha bem pequena, que é uma 5,5, apesar de você ser baixo, né, tem 1,65, mas a tua maroleira é muito pequena, a função da maroleira, e é isso que a gente fala sempre, é ela voar na marola. Ou seja, na hora que a onda está com menos energia, a prancha sobra. Ela corre muito, ela entra rápido, ela entra mais cedo na onda cheia ela vai entrar primeiro, ela vai correr na onda ruim. Então, até falando da live, né, que a gente fez na semana passada do mini long, tem uma onda que o Guga está surfando, que a onda acabou. E a prancha continua. Então, a prancha continua sem onda nenhuma, sem energia nenhuma. A onda tá gorda, morta, pequena, ridícula de pequena, e a prancha tá andando, cara, tá andando por cima d'água. Então, a maroleira, o conceito da maroleira é sanar essa dor. O dia que a onda tá pequena, a tua prancha tem que sobrar. E se você não entra na onda, de fato, faz sentido, na minha visão, o volume tá falho, né? Tem pouco volume, porque a entrada de onda não tem tanto a ver assim com a projeção que ela vai te proporcionar numa onda pequena. Parou, não entrou na onda, falta remada, não tem muito jeito. Agora, ela não andar na onda fraca e andar bem numa onda cavada, não é uma característica de maroleira. Ela pode até ser boa para mar um pouco maior, mas no teu quiver... E isso também é super importante de avaliar, né? Você mora no Rio, sua predominância de surf, ondas variadas no Rio de Janeiro. No Brasil, a nossa predominância de onda é pequena. A gente não tem... agora, assim, os últimos 2 meses aqui nossos, aqui em Floripa, foram meio atípicos, assim, meio abençoados, porque tá dando muita onda grande e com uma frequência acima da média. Não é o normal. O normal é onda menor, no verão principalmente é onda pequena. Eu lembro de 2 anos atrás eu fazia um vídeo com o Guga só de prancha maior, assim, eu estou tentando lembrar o nome do vídeo que a gente deu, Guga, lembra que a gente gravou um vídeo só de fan, mini long, fish, tava o Diego Rosas até no vídeo. No waves, no problem. Isso, boa memória, no waves, no problem. Porque era um verão típico de Florianópolis, que não tinha onda nenhuma, velho. Não tinha onda. Tinha meio metrinho força-barra na frente de casa. E a gente pegou altas ondas o dia inteiro. Gravamos o dia inteiro de mini long, de fish, de batatinha. E as pranchas que realmente proporcionam uma remada muito monstra. E volume ali para você poder entrar cedo na onda e performance de sobra. Então, cara, no diagnóstico total aqui, né, olhando para a tua encomenda, eu realmente enfatizaria aí a tua encomenda de uma SK11. É a prancha que está faltando no teu quiver, é uma maroleira de performance. Você poderia ter uma maroleira não tão comprometida com performance e maior, né? Eu junto com o Guga, a gente é defensor de ter pranchas maiores no quiver. Não tem benefício você surfar de 5,5.
né? Não tem grandes benefícios. O Guga me falou isso muito tempo quando eu estava viciado numa simétrica 5.3. Daí a gente fazia filmagem, cara, era uma prancha que não tinha uma expressão de manobra tão grande. Eu adorava surfar, o sentimento que me proporcionava era legal, mas quando eu surfo com a FD 6.0, o meu surf aparece 10 vezes mais, o bico todo aparece. E eu surfo mais confortável. E a prancha, quando eu surfo de Zimba, nem se fala. Tudo flui muito mais fácil, tudo tem mais tempo. Então, não precisa construir um quiver tão pequeno e uma maroleira de performance mesmo, para você evoluir, fazer as manobras que você está falando. Eu anotei aqui que a manobra que você está com desejo ali, com norte, é o roundhouse, o cutback roundhouse. Anotei, até mandei para o Guga também essa informação, porque isso, o roundhouse é um surf de borda, é um surf de performance, de volta ele tem que explodir, né, no ponto mais alto da onda de volta. Então você precisa de fato de uma prancha de performance que seja maroleira, ande na marola mesmo. E aí o meu voto, meu palpite aqui seria desenhar uma SK11 para ti. Guga Arruda. Muito legal, galera. Adorei a conversa até aqui. Estava lendo o WhatsApp aqui, recebendo as mensagens que o Fábio me enviou. E enquanto isso, ouvindo aí as observações do Fábio. Quando o Fábio falou que na marola a prancha tem que sobrar, eu adorei a prancha sobrar na marola. Que espetáculo, porque todo mundo tem falta na marola. Todo mundo tem uma prancha pequena que precisa de uma ondinha boa, de uma ondinha cavadinha, que dê uma empurradinha para conseguir surfar bem. E pouca gente tem uma prancha que sobra na marola. Então, eu, na minha vida, na minha carreira, eu tive algumas pranchas, poucas, que sobraram na marola. E essa sobra me fez ganhar os campeonatos. Então, eu não tive como não pensar, quando o Fábio usou a frase sobrando na marola, que a prancha tem que sobrar na marola, na hora, Fábio, me veio em mente a 6.2 Triple Wing Swallow. Eu lembrei dela também. Não teve como. O que aconteceu? Eu ganhei campeonato brasileiro, eu fiz final de WQS sem onda. Então, quando eu chegava com a minha 6.2 Triple Wing Swallow na praia para correr o campeonato, na época não tinha previsão em internet, essas coisas, eu chegava e não tinha onda, eu falava, cara, eu vou fazer resultado, porque não tem onda. E a minha prancha tá sobrando. Então, o que significava esse sobrando? Significava que eu entrava antes, que eu levantava antes, inclusive o Lucas usou esse tipo de argumento, né? De entrar antes, de agir antes, de ter mais tempo. Era tudo isso que eu tinha na minha 6.2. E a grande surpresa é que ela não era 6.2, ela era 6.2,5. E ela até hoje é um modelo importantíssimo dentro da Powerlite, a 6.2 Triple Wing, ou a Triple Wing, de uma forma geral, de qualquer tamanho que o cliente queira. Mas a original, que fez nascer o modelo, é uma 6.2,5, 19,3 quartos, por 2,5 com 36 litros, se não me engano. E no caso, eu, um surfista profissional de 23 anos, com 70 quilos. Né? E o que acontecia? Eu ganhava o campeonato. E os meus adversários ficavam muito incomodados, porque eu vinha mais do fundo e mais de trás. E eu ficava em pé antes. O cara estava remando do meu lado e eu estava em pé, olhando para ele de cima para baixo. Se ele continuasse remando, era interferência. Ele era obrigado a parar de remar, porque eu já estava em pé. E eu podia vir muito atrás do pico, porque se a onda caísse uma seção inteira na minha frente, eu dava um floater na espuma e passava. E se ela continuasse fechada, eu dava outro floater na espuma. E aí sim eu passava. E se ela tivesse gorda, eu fazia a manobra que o Lucas quer dominar. O roundhouse cutback tão longo, tão veloz, que dava para dar um batidão na espuma. Que ficava um roundhouse realmente bonito e valioso. Eu estou falando de uma 6.2,5, tá? Então eu quero concordar com o Fábio, que me chamou a atenção como o Lucas gosta de prancha pequena. Que é um estereótipo de surfista relativamente comum nos dias de hoje. O que eu quero dizer? A maioria dos surfistas gosta de prancha pequena, tem apreço pela prancha pequena. E eu faço um trabalho de contraponto, tentando puxar sempre para cima, assim como o Fábio fez.
né? Então o cara me pede uma 5,9, eu falo, pô, será que a gente não faz uma 5,10, uma 5,11? Né? Por exemplo, hoje, alguns amigos que estavam na água comigo, hoje eu estava surfando na Praia da Ferrugem, em Garopaba, ondas com cerca de 1 metro, um pouco gordas, mas, cara, chegava a ter, assim, 1 metro, legal, na série, um pouco cheio. Eu estava surfando de 5,11, que é a step up do Lucas, né? Eu sou um pouco mais alto do que o Lucas, mas eu poderia estar de 5,5, de 5,6, de 5,9. O mar não exigia nada, né? O mar era gordinho, fácil, abrindo, amistoso. Eu estava de 5,11. Inclusive, vou abrir um parênteses, galera, vocês me dão licença, Fábio, Lucas, a minha 5,11 Round 2020 é mágica, galera. Eu acabei de estrear minha prancha, surfei até anoitecer e as minhas facas na manteiga, elas muitas vezes me pediram quilhas menores atrás para dar aquela soltadinha a mais. Ou seja, elas são velozes, elas têm pressão na borda, que já é a característica da faca na manteiga, mas às vezes talvez um pouco durinha. E aí uma quilha um pouco menor atrás e a prancha solta, veloz e solta, excelente, uma das melhores pranchas da minha vida, é o modelo faca na manteiga. E aí o que eu fiz para a versão 2020? Desculpa eu abrir esse parênteses, mas eu estou um pouquinho empolgado. Vou abrir meu coração aqui rapidamente com vocês e já volto para o tema. Eu refinei, eu deixei ela delicada, eu deixei ela bonita, deixei ela gostosa e fiz round. E o que o round faz? Ele reduz a área final, tá? Então, quando a gente for falar da SK11 que a gente está indicando para o Lucas, a gente vai falar sobre isso, porque ela também é round. Além disso, a SK11 é wing round, então ela tem 2 vezes a redução no final. E a faca na manteiga, que eu sempre usei round square, que é uma rabeta mais ou menos com esse formato, um quadrado arredondado, o que eu fiz? Eu reduzi para ela virar uma round. E o que aconteceu com essa redução? O que vocês imaginam? Ela ficou mais solta. E eu botei algumas quilhas que eu costumo usar, tipo quadriquilha com quilha menor atrás. Ela ficou boa. Triquilha com a quilha menor atrás, grande do lado, pequena atrás. Ficou boa, que é o que eu já uso. E eu sentia que ela estava muito solta e que eu podia botar mais. Então eu botei um jogo de Almeric Large, que é a quilha mais dura e mais veloz da FCS. E tem muita pressão e muita velocidade. E muitas pranchas ficam duras com ela. Cara, a prancha ficou muito solta com a Almeric Large. Então, assim, veloz na borda, solta. Cara, tô amarradão, galera. Eu queria compartilhar um pouquinho da minha alegria com vocês. Quando o Fábio estava falando da SK11, quando o Fábio estava falando da prancha do Lucas e sugeriu a SK11, naquele 1 segundo antes disso, Fábio pode ir lá olhar para confirmar a veracidade da profecia, eu escrevi SK11. Eu li o que o Fábio mandou no WhatsApp sobre as características da prancha que o Lucas quer e as características do Lucas, e eu respondi escrito assim, ó, SK11, enviar. Foi isso que eu fiz. Quando eu enviei, ele falou assim, ó, cara, eu tenho que indicar uma SK11. Né? Então, eu quero aqui somar na força da indicação da SK11, Lucas, pelo seguinte, tá? A SK11 é uma prancha que ela tem características que eu imagino que as tuas pranchas pequenas têm, ou seja, ela tem o bico larguinho, tá? Não é largão, não tem exagero nesse alargamento de bico, é um biquinho de maroleira, né? Então, por que eu imagino que as tuas pranchas pequenas têm isso? Porque para a prancha ser muito pequena e ter um bico muito estreito, o cara fica sem remada, né? Então, quando faz a prancha muito pequena, a gente já dá uma largadinha na frente, né, no bico, para ter um apoio de remada. A SK11 tem isso, tá? Ela tem esse apoio de remada, exatamente porque eu, num raciocínio parecido com o do Lucas, tive o desejo de ter uma pranchinha que era um skate. Então, eu fiz a SK8, ela era pequena. Eu fiz a SK9, era pequena. A SK10 era uma 5,7. Quando eu fui fazer a SK11, eu fiz ela 5,6. Então, eu precisava de um bico mais larguinho e de uma borda mais cheinha para poder caber algum volume dentro daquela prancha tão pequena.
O resultado foi o seguinte, ali nasceu a SK11, ela ficou mágica, ela ficou alucinante, tem filme dessa prancha, tem imagem na Indonésia, tem um monte de coisa legal com essa prancha, tem roundhouse cutback perfeito, que é o que o Lucas quer fazer, tem rabetada, reverse, 360, tem tudo. Ela ficou com 26 litros. E eu usando ela e vendo meus filmes, eu falei, cara, eu adoro essa prancha, mas eu adoraria que ela fosse maiorzinha, que o meu surf se tornasse maior, que a minha batidinha fosse um batidão, que a minha rasgadinha fosse um rasgadão e que a minha entrada na onda fosse um entradão. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa prancha 5,6 e transformei numa 5,10. Consegui subir de 26 para 28,5. E ainda por cima, por causa do tamanho 5,10, eu tive espaço para abaixar a borda, fazer uma borda mais gostosa de pegar na mão, um pouquinho mais faca e ainda caber 28 litros e meio, ou seja, 2 litros e meio a mais do que a minha 5,6. O que aconteceu? Essa 5,10 virou minha prancha oficial da Marola, até hoje ela é minha oficial da Marola. Foi a prancha que eu fui campeão brasileiro em 2019 com essa prancha. E ela é a minha prancha de confiança que está, inclusive, difícil de bater na Marola. E o que aconteceu com o meu surf? Ficou uma batida maior, ficou uma rasgada maior, o roundhouse cutback ficou um roundhouse maior. Né? Então, respeitando 100% o desejo de cada surfista, e nesse caso aqui, todos os surfistas representados pelo Lucas, né? Então, respeitando o teu desejo, que é o ponto mais importante dessa conversa e dessa encomenda, né? Me dá vontade, com toda a humildade, de dar uma puxadinha para cima, de tamanho, tá? De botar 1 polegada. Se tu me deixar, eu boto 2, toma cuidado, tá? Mas desculpa, voltando para a SK11, tá? Lucas, ela é maroleira. O que quer dizer? Que o Fábio falou, a tua 5,5 não é maroleira. Tá? A tua 5,5 dá para fazer um filme de surf na Indonésia. Dá para fazer um filme de surf em Maldivas. Dá para pegar macarrones, cavado, falando do tubo, fazer manobra na boca do tubo, rasgando, invertendo, e sair da água e falar 5,5. Gostaram? Todo mundo, o cara tava de 5,5 naquele mar tubular em macarrones. E ela talvez fosse voar. Mas não é essa a função da maroleira. A função da maroleira é a função que a minha 6,2 Triple Wing fazia e que a minha SK10 faz, tá? Que é andar no gordo, andar no fraco, entrar antes, passar uma sessão de espuma, fazer um roundhouse quando a onda não tem força, bater na espuma com bastante projeção. Essa é a função da maroleira e a prancha que faz isso a gente chama de maroleira. A que não faz, a gente não chama de maroleira. Eu vou revelar um segredo para vocês. A gente tem um modelo na Powerlite que se chama maroleira. Só que ela não anda muito na marola, pelo menos no meu ponto de vista, tá? O que eu fiz? Eu não me conformei. A prancha era boa no cavado, mas eu falei, brother, o nome maroleira é um nome bom, mas a prancha não anda muito na marola, ela não anda muito no gordo. O que eu fiz? Eu peguei a SK10, que era muito parecido com ela, e botei a rabeta dela, que é uma rabeta Swallow. E a partir do ano passado, a nossa maroleira não é mais a maroleira. A maroleira foi expulsa do time. E a SK10 Swallow passou a se chamar maroleira, porque essa anda na marola. Ela anda no gordo, ela sobra, como diz o Fábio. Então, o que eu gostaria de concluir na minha fala. Número 1, a SK11 sobra, a SK11 rema, a SK11 corre, anda no gordo, sabe? Cria oportunidades na espuma, faz uma flat que o teu amigo não está gostando, mas você está gostando. Faz aquele mar que de repente eu e o Fábio fizemos um trabalho e nós chamamos de No Wave, No Problem. Foi assim. O Dieguito, que é um longboarder fenomenal, surfou de long. O Fábio surfou de mini long. Eu surfei de batatinha. A batatinha tinha 36 litros. Tá? O que eu posso te dizer? Hoje eu cairia naquele mar com a minha SK11 28,5. E eu ia andar tanto quanto o longboard, tanto quanto o fanboard, o mini long e a batatinha. Então, essa é a função da maroleira, Lucas, e por isso a gente está te indicando esse modelo. Quando um shaper tenta criar uma maroleira dessa, o que ele vai fazer para essa prancha andar no gordo e andar no nada? Ele tem que fazer uma curva mais baixa, né?
O Lucas entende bastante de prancha, entende muito de hidrodinâmica, trabalha com um barco, com um navio e conhece do assunto. Então, Lucas, a gente fazendo uma prancha low rocker mais reta, ela plana mais, ela corre mais do que uma prancha curvada. Da mesma forma, em relação à curva de outline. Então, a gente tendo uma curva de outline também low, também mais paralela, também mais reta, ela vai correr mais na marola também. O que tu já está preocupado que vai acontecer com essa prancha? Ela vai acabar ficando dura para movimentar, de tantas linhas retas que ela tem. E essa realmente é a característica da maroleira que voa no gordo. Ela costuma ficar dura. E a gente costuma ter que usar artifícios como quad com um estabilizador, uma quilha média com GX atrás, para soltar essa rabeta que acabou ficando dura. O que acontece? A SK11 nasceu da SK10. A SK10 é uma rabeta square quadrada, não está nem cabendo na tela de tão grande. Enorme a rabeta da SK10, um quadradão mesmo, baseado até numas Almerix que o Dane Reynolds usava antigamente, que nego serrou com o serrote ali, o final da prancha, e ela ficou enorme e quadrada. Então a SK10 eu fiz dentro desse padrão porque eu queria uma prancha que sobrasse na marola. Como o Fábio falou, e fiz essa SK10. E ela sobrou na marola, ela se tornou muito veloz, com uma rasgada de borda incrível. Um pouco difícil de atacar o cavado, um pouco difícil de bater reto. E aí eu comecei o estudo da SK11, que parte do mesmo princípio, veloz e dura. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu coloquei um wing nela. O que é o wing? É uma redução de largura. Então, quando chegou no pé de trás, quando chegou na quilha da frente, eu fiz esse wing que quebra a linha e faz com que a rabeta se torne menor. Tá? Eu estou aqui com o Shape 3D aberto e já posso procurar uma SK11 aqui e consigo mostrar para vocês esse wing. Não sei se o Fábio chegou a preparar alguma foto. Então, eu estava pedindo isso para o Tom aqui também, para a gente abrir um desenho de uma SK11 já, né, modelada, e aí eu achei, na verdade, numa conversa aqui com um cliente com o mesmo biotipo, eu não tenho o desenho que você, né, fez, né, eu faria para o Lucas, mas eu tenho um bem aproximado. Ah, já está na tua tela. Eu queria colocar na minha, porque não sei se para todo mundo eu estou em cima, numa tela mais larga aqui. Tá em cima. Fábio. Estou em cima, então acho que na minha tela aqui, eu tenho essa tela aqui, Guga, eu não tenho essa azul que você mostrou, mas ó, você quer ver as medidas? Não, essa aqui é uma 5,7. Desculpa, Fábio, eu quero mostrar o wing da rabeta, esse é o objetivo. Beleza. Isso, ali, aquele ponto, ó, é um ponto onde eu fiz uma alteração na linha, eu fiz uma redução. Talvez a imagem azul fique um pouco mais visível, não sei, vamos ver. Olha ali, ó. Ela tem uma quebra na linha, ó. Ela vem aqui, ó, e fecha, tá? E além de ela ter esse wing, que faz esse fechamento, que faz esse aumento de curva no final, ela é round, né? Ela é uma rabeta redonda, que da mesma forma segue em formato de curva e vai reduzindo área. Tá? Em comparação com a SK10, que é a mãe dela, que é um quadradão lá no final. O que eu queria com isso? Eu queria que ela fosse paralela na maior parte do design, na maior parte da prancha, ou seja, lá do peito até mais ou menos antes do wing, né? Que ela tivesse esse low rocker, ela fosse veloz e dura, porém eu quebrasse essa dureza fechando o outline na rabeta com wing e um round. Com esse fechamento, ela não ficou com a rabeta pequena, porque a mãe dela tem a rabeta tão grande que mesmo eu fechando, ela ficou uma rabeta normal, uma rabeta gostosa, bonita, tá? E muito funcional. Qual era a minha ideia? Que ela fosse atacar mais no crítico, que ela fosse bater vertical, que ela fosse rasgar mais fechado caso eu quisesse, mas que ela ainda mantivesse as características de maroleira, que é andar no gordo e fazer um roundhouse no gordo com velocidade. E deu certo. Todo projeto de prancha que a gente faz é assim, ó, tem um monte de ideia boa e as nossas ideias são sempre coerentes, porque não tem nenhum maluco aqui querendo fazer uma coisa ruim. E a gente estuda isso, né? Então, é coerente. A questão é, deu certo ou não deu? Deu certo significa a prancha ficou mágica, eu amo e é oficial. Aconteceu isso.
com a SK11, tá? Então, eu apoio a sugestão do Fábio, da SK11 para o Lucas. Eu acho que o Lucas, no quiver que ele expôs, está precisando de uma maroleira que sobre, que ande, que tenha velocidade, que ande no gordo, que dê um floater na espuma e ganhe uma sessão, e que faça um dia de ondas difíceis se tornar divertido. O único risco que o Lucas corre encomendando essa SK11 é ficar viciado nela. Não dá, cara. A faca é muito boa para esquecer a faca. Boa, golaço. E o Lucas, o importante também, cara, é a gente ouvir a tua opinião, né? Então, assim, eu falei da SK11, acho que é um modelo de prancha que encaixa bem pro teu quiver. O Guga, né, concorda e está dando já algumas opiniões sobre tamanho, medida e etc. Mas o importante é você estar confortável, atender também o teu desejo. Você fala assim, pô, mas eu sempre sonhei com uma 5,8, vocês estão me propondo uma 5,11, não tem como chegar na 5,8. A gente também precisa colocar nessa equação, além de toda a tua necessidade técnica, óbvio, né? Se você falar assim, pô, eu queria muito uma coisa que vai totalmente contra o que você precisa para a evolução do teu surf, a gente vai sinalizar e vai fazer todo o nosso esforço técnico aqui para te convencer a não fazer algo que vá contra a tua performance. Mas se for algo que a gente consegue conciliar, ou seja, todo o nosso conhecimento técnico, o conhecimento técnico de design do Guga, com uma construção, né, irada para o que você precisa, com o foco no que você quer, mas conciliar com um desejo pessoal teu, e isso não inviabilizar tudo, a gente precisa colocar isso na equação também. Então, te ouvir é uma das partes mais importantes aqui desse nosso processo de desenvolvimento de um desenho. Cara, eu vou confessar que quando o Guga começou a falar a Double Wing, né? A Fish, que ele começou a comentar dela, Triple Wing. Eu comecei a ter vontade de ter ela, cara. Mas, assim, antes da nossa conversa, eu já sempre quis usar a SK11. E, cara, é aquilo que eu falo. Vocês são os caras que testaram a prancha diversas e diversas vezes, cara. Vocês têm um processo de fabricação e de teste de modelo, cara, surreal. E eu confio 100% em vocês, cara. Então, o único pedido, assim, a única vontade que eu teria era que essa minha prancha fosse um pouco menor do que a minha faca, do que a minha 5,9. Mas se você falar, cara, ela vai ser melhor 5,10, beleza, eu vou acatar aquilo que vocês acham melhor, porque eu sei que vocês conhecem a prancha e sabem o que ela vai proporcionar naquela medida. Às vezes eu posso ter uma imaginação, mas aquilo que vocês me sugerem vai ser muito melhor. Então eu vou confiar sempre em vocês. Agora é uma hora que é muito legal nessa nossa conversa, nessa nossa consultoria, é uma hora de humildade da minha parte, de inteligência de conseguir ouvir e perceber o que o outro gosta e botar um pouquinho do meu conhecimento junto. O que eu vou sugerir? A faca 5,9, eu vou sugerir uma SK11 5,8, brother. Beleza. Tá? Perfeito, no meu caso, bem a parecida minha faca com de essa. manteiga é 5,11. E daí a minha SK11 é 5,10. Então, eu tenho uma polegada abaixo. Tu é mais baixo do que eu, né? E tá proporcional. Então, a gente vai baixar uma polegada em relação à tua 5,9, ou seja, tendo a humildade e a inteligência de perceber o que o outro gosta. E acho que isso tem a ver até com uns papo cabeça de inclusão, da opinião do outro e tal. E claro, brother, como que nesse momento que a prancha vai ser para tu surfar, nós vamos falhar nesse ponto de ouvir e perceber o teu gosto, tá? Então, o teu gosto é muito válido. E a SK11 me permite isso, por quê? Porque a SK11, ela é larguinha de bico. Ela é grossinha. Ela tem um deck um pouco mais inteiro, ou seja, não tem muito dome. Então, ela consegue reservar dentro dela o volume que tu deseja, mesmo sendo uma 5,8. O Fábio está mostrando aqui uma 5,7, 19,1/4. E não sei se a prancha... Se essa daqui puxar para 5,8 e ela passar 29 litros, me parece também um volume bem adequado para o que ele está buscando. Assim, um pouquinho mais do que aquela... do que aquele volume que ele está usando ali, que ele reclamou um pouco da remada também, né? 28 litros é a faca, então a maroleira tem um pouquinho mais de volume também, me parece legal. 29 litros para o peso dele, biotipo e tal, me parece bem legal.
puxando para 5,8 essa prancha aqui, ela provavelmente vai subir de volume, certo, Guga? E aonde você diminuiria para voltar ela para 29? Você tiraria da espessura? Baixaria ela um pouquinho do 2,5? Muito legal tua pergunta, Fábio. É assim, ó. As pranchas, elas já têm um formato pré-estabelecido do modelo, tá? Mas pequenas alterações, conforme o gosto do surfista, eu faço dentro daquele modelo. E uma coisa que eu gosto de tentar pescar nessa conversa, e passo esse treinamento para todo o time da Powerlite, que são todos especializados em surf e especializados em Powerlite, é se esse surfista gosta mais da borda mais alta ou mais baixa, né? Eu não vou desconfigurar por completo a borda, não. Mas eu consigo dar uma secadinha e consigo dar uma estufadinha, né? Então, o que acontece? Respondendo a pergunta do Fábio, para mim regular o volume, se o Lucas me disser que prefere uma bordinha mais baixa, naquela pinta de performance radical e tal, que é mais ou menos o que a galera tem na cabeça, eu vou jogar um volume para cima, o volume não, desculpa, eu vou jogar a espessura para cima para dar uma deitadinha na borda e chegar no volume que ele quer. Se o Lucas me disser, não, Guga, eu quero aquela maroleira gordinha, gorducha, quase que uma fiche. Eu quero andar no nada, eu quero andar no gordo, eu quero ela grossa. Aí eu já não preciso usar muita espessura. Naturalmente, eu vou fazer um ajustezinho de espessura, sim, Fábio, para me aproximar desse volume, mas não vou mexer na borda. Vou manter a borda original da SK11, que é uma borda, eu não vou chamar de borda cheia, mas também não é a faca na manteiga. Ela é uma borda, e a faca na manteiga também não é muito fina, não. A faca na manteiga é uma borda alucinante. O nome faca na manteiga é porque ela corta a onda como uma faca na manteiga. Mas a borda dela tem mais ou menos esse formato assim da minha mão, ó. A SK11 é um pouquinho mais cheia de borda, tem o deck um pouquinho mais flat. Então, se o Lucas disser, não, eu gosto dela grossinha, e aí eu não vou baixar as bordas. Então, a minha escolha, a minha indicação de espessura vai estar relacionada ao desejo do Lucas do formato final da borda. Guga, você falando aí, cara, eu acredito que eu prefiro uma borda um pouco mais fina, mais puxado para a faca, do que uma borda muito grossa. Eu já usei pranchas com borda muito grossa e eu não curti tanto a pegada dela. Eu prefiro uma borda um pouco mais baixa. Perfeito, até porque tu gosta da faca na manteiga. Pô, prancha mágica, cara. Prancha mágica. Mágica. Então eu não posso te dar uma borda gorda, né? Eu tenho que ter essa sensibilidade e eu preciso dessa informação e já obtive aqui na conversa. Então, assim, ó, o que eu faria, tá, galera? Para vocês darem uma olhadinha, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui na tela a minha faca, a minha SK11 510 mágica, tá? Ó, o nome dela, não sei se vai dar para ler aí. O nome dela é 510 Guga SK11 28,5, tá? Nessa prancha, galera, eu confio, tá? É a melhor maroleira da minha vida, tá? Eu confio. Ela tem 5,10 por 19,1/4 por 2,5/16, tá? Como o Lucas deseja uma prancha 5,8, galera, então começou a brincadeira, ó. Eu vou vir aqui na minha reguinha Ready Mention, tá? E vou ter essa tabela aqui, ó, que me permite alterar as medidas da minha prancha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou jogar no Constant Proportion e vou ter as proporções mantidas. Então, quando eu reduzir essa prancha para 5,8, o programa Shape 3D vai me propor que essa prancha seja mais estreita e mais fina, tá? É assim que pensa o Shape 3D. Sim. Ele está me indicando uma prancha 5,8 por 18 e 11,16 por 2,1/4, tá? E o volume dessa prancha é 26 litros, tá? Então, essa prancha é a proporção de todas as medidas da minha prancha. Ela foi reduzida proporcionalmente na largura, no comprimento, na espessura.
Então, eu acredito muito nessas linhas, galera. Eu queria que vocês entendessem que quando eu mantenho essa proporção, eu tenho o mesmo raio de curva de outline. Eu não mudei esse raio. Mas se eu não uso o recurso chamado Proportional Dimensions, eu passo a ter uma curva diferenciada. Por exemplo, eu diminuo o tamanho da prancha, mas não mudo a largura. Essa curva mudou, tá? E eu sei mais ou menos o que vai acontecer com a alteração da curva, né? O Fábio tinha falado de um volume de 29. A outra era 28, né? Eu A cheguei a faca pensar dele é em 28. 28,5, tá? Cheguei a pensar em 28,5 e acho super válida a colocação do Fábio de 29, porque ele indica uma maroleira que sobre. Então, talvez o 29 venha a sobrar remada, sobrar sustentação, sobrar flutuabilidade, né? E o 28,5, que tira meio, me deixa com um pouco mais de conforto para desenhar e fazer a borda um pouco mais baixa, que eu sei que o Lucas gosta. Então, eu estou ali entre o 28,5 e o 29. O que eu quero dizer para vocês? Quando o cliente diz assim, ó, eu quero 5,8, não abre mão disso. Daqui a pouco ele me diz, eu quero 18 e 11 e 16, não abro mão disso. Daqui a pouco ele vai me dizer, e eu quero 28 litros, 29 litros cravado. Cara, essa prancha vai ter Só que ser tem esse grossa, costume. tá? Essa prancha vai ter que ser grossa, porque ela é pequena e não é larga. Então, eu vou ter que conquistar o volume na espessura, né? Então, esse tipo de encomenda tá valendo, galera. Eu faço esse exercício amarradão. Só não existe mágica na matemática, né? A gente não vai ter como burlar a matemática. A gente não vai ter como fazer ela pequena, estreita, fina e volumosa. Daí realmente não vai dar. Aliás, pelo contrário, né? Só existe mágica, né? Ela só fica mágica quando a matemática está em harmonia. Quando a Exatamente. matemática está discrepante, você tem um dado ali, alguma informação que está destoando, essa prancha é mais difícil de ficar mágica. O equilíbrio da história, né? Então, assim, ó, para mim continuar o exercício do desenho da prancha, eu preciso saber do Lucas se ele estaria satisfeito com uma prancha com 18 e 11 16, que, só para quem não está entendendo, o 11 16 é um 16 a mais do que 5 oitavos e um 16 a menos do que 3 quartos, tá? Então, ela está entre 18 e 5 oitavos, 18 e 3 quartos. Eu tenho por mim, para mim, tá? Que tenho 1,79 m e 72 quilos, eu tenho para mim, eu já tenho esse peso desde os 17 anos, estou com 47, faz 30 anos que eu tenho o mesmo peso e a mesma altura, tá? E eu tenho para mim que 18 e 3 quartos é uma medida normal, padrão, para mim, com esse peso e essa altura. Tá? Então, apareceu aqui no nosso desenho, indicado pelo Shape 3D, na proporção do design, uma medida que é 1,16 a menos do que o normal padrão de um cara de 72 quilos com 1,79 m. Tá? Então, a gente tem aí 1,16 a menos. Galera, 1,16 a menos é um cabelo de rã a menos. Tá? Não vai dar 1 milímetro. Não vai dar 1 milímetro. Esse 1 milímetro é dividido pelos dois lados. Então, assim, não vai dar meio milímetro, tá? Só que esse 18 3 quartos, para mim, é padrão bom. Não é largo, tá? Para vocês terem uma ideia, na faca na manteiga, eu uso 18 3 quartos. Tá? Ela tá com quanto agora, Guga? Ela com 5,8, ela ficou com que... E essa largura, ela tá com qual volume? Ela tá com 26 litros. Eu vou fazer 26. o exercício, eu vou fazer o exercício de chegar no 28,5 ou no 28, baseado na resposta do Lucas. Se o Lucas disser assim, Guga, eu preferi uma maroleira larguinha, brother. A minha maroleira não era igual a tua faca na manteiga que tu surfa na Indonésia. A minha maroleira é uma prancha larguinha. Ou ele vai dizer, não, 18 e 11, 16, era bem o que eu queria. Concordamos. Vou esperar essa resposta do Lucas. Pô, Guga, acho que eu ia até te perguntar, cara, o que você acha que ficaria melhor? Alargar, deixar um pouquinho mais largo ou aumentar as pessoas? Eu, particularmente, cara,
eu até hoje nunca usei uma borda que chegasse a 18. 18 é alguma coisa. Eu sempre usei 19 para cima. A borda, a largura. A largura. Largura, A largura. Eu vou dar os meus 2 minutos aqui de contribuição, meus 2 pingos, que eu também não vejo grandes vantagens, né, numa maroleira, principalmente, né, com um pouco mais pesado, a prancha um pouco maior, 29 litros, 28,5, ser menos do que 19. Eu gosto das pranchas mais larguinhas. Então, 19,1/4, a minha SK11 tem mais do que 19,1/4, se não me engano, 19,3/8. Então, a largura numa maroleira, para mim, ela me dá esse controle, essa curva e principalmente manobras de borda que eu gosto, que normalmente eu peço para o Guga, né, nas minhas. Eu falo assim, pô, faz a minha FD mais larguinha, faz as minhas calças mais larguinha, porque eu gosto muito da borda baixa encaixada. Eu gosto da borda pegando na mão, eu sinto que isso, né, até o mini long tem a borda alta e tal, eu gosto também, mas as pranchinhas de performance eu gosto de uma borda mais baixa. E aí eu deixo para o Guga mais livre, mais solto a largura, né, para justamente alargar. E aí esse seria o meu pitaco nesse desenho. Vai, Eu concordo Lucas. 100%. Concordo 100% com o Fábio. Gostaria de uma prancha larguinha, né? Vamos dizer assim, Sim. ó, larguinha para o teu biotipo, e eu concordo com o Fábio, larguinha de 19 para cima. E tu também não está acostumado a usar 19 para baixo. Então, pronto, já temos um marco, tá? É de 19 para cima. Eu uso 19,1/4 na minha. E é uma medida bem interessante. Ela vai ganhar um pouquinho de curva de outline. O que esse acréscimo de curva de outline vai dar para ela? Vai deixar ela solta, vai deixar ela móvel, vai dar para ela mobilidade, facilidade de manobrar, né? Vai deixar ela bem solta, tá? E por incrível que pareça, a gente tendo a oportunidade de abaixar um pouquinho a borda, por incrível que pareça, que eu tô querendo dizer é o seguinte, galera, a borda mais baixa, por incrível que pareça, costuma deixar a prancha mais dura e mais veloz, tá? Ela ganha força. Enquanto a borda mais cheia, que muita gente pensa que vai deixar a prancha mais dura, a borda cheia, redonda, ela escapa da água, ela release, ela soft, ela amacia, ela slide, sabe? Ela escorrega por cima. Enquanto a borda um pouco mais fraca, ela crava mais e ela ganha poder e força. Né? Então, por um lado, nós vamos ganhar mobilidade nessa prancha por aumentar a largura, que nós vamos discutir aqui entre 19 e 19,1/4, que seria larguinha com 19, mas como o Lucas não é acostumado a usar menos do que 19, 19 não é mais nem larguinha, 19 é padrão. O larguinho ficou 19,1/4. Então eu tô achando que nós vamos para 19,1/4, que nós vamos assumir que ela vai ganhar um pouquinho de largura em relação à minha, um pouquinho de curva de outline, que vai dar uma soltada nela. Porém, isso vai nos dar a oportunidade de fazer uma borda um pouco mais baixa, um pouco mais faqueada, que vai dar poder e força, que é o contrário de soltar, né? Vai pressionar, vai tensionar. Então, a gente está colocando uma medida do lado da balança e outra medida equivalente do outro lado da balança. E a gente começou a ter uma prancha que mantém o equilíbrio, mesmo saindo da sugestão do Shape 3D. Ela está mantendo o equilíbrio pelas nossas ideias, de nós três aqui conversando e sendo coerentes, né? Agora, se vocês me pedissem, Guga, vamos alargar e vamos deixar a borda gorda e redonda, eu ia dizer, pô, mas ela vai ficar solta em cima d'água, vai perder power, vai perder projeção. Tá? Mas como a gente está alargando e mantendo uma borda de poder, uma borda de facada, uma borda de força, a gente está compensando as coisas. Então, eu estou gostando desse caminho. Tá? Eu vou executar para que o isso que eu ia te falar. Deixa eu te pedir para... Eu ia te pedir para fazer essa alteração. A gente está com só mais 5 minutos. E eu junto com 140 pessoas que estão vendo aí a gente, devem estar super ansiosas também para ver como é que vai ficar o resultado disso tudo que a gente está falando. Vamos lá então, galera. Em 5 minutos eu termino essa prancha, viu? Tirando do Constant Proportion, tá? Eu vou botar só o Constant Rocker Proportion. Então, vai seguir a proporção do rocker, mas não mais das dimensões. Dessa forma, eu fico livre
é o que a gente está indo jogar aqui que eu acho que vai aproximar do volume que a gente está. Olha lá como eu acertei no meu chutômetro. A prancha e eu comprei esse 28.4 pro Lucas, tá? Posso dar um tapinha para cima para baixar a borda. Então tá, vamos lá. A conversa nos levou nessa direção. O que eu vou fazer, ó? Eu dou um tapinho para cima. Deixa eu só enganar o programa que ele não gosta que eu mude pouco. Espera aí, vamos lá. 7,16, tá? Que não importa, tá, galera? Tem muita gente que se preocupa com esse número. Não é este o número da borda, tá? Esse é o número da espessura no centro da prancha. A borda vai ser conforme o nosso desenho. Olha o que eu fiz agora. Eu cheguei a 29,1. A partir daí, galera, eu passo a ter essa liberdade de estar com um pouquinho mais de volume do que ele pediu. E eu posso pegar esse ponto que acabou de ficar vermelho aqui, ó, e dar um tapinha para baixo. De forma que e ainda posso, se eu quiser, dar 2 tapinhas para baixo. Tá? E olhar como é que ficou o desenho. Vi que não ficou do jeito que eu quero, eu dou uma reguladinha na ferramenta. E como é que eu regulei? Eu subi a parte do deck e baixei a parte da borda. E agora eu gostei do desenho. O que aconteceu? A borda ficou mais baixa, tá? Do que a minha. Então a gente tem uma prancha proporcionalmente um pouco mais larga, com a borda mais baixa e bem redondinha, super redondinha, alucinante, redondinha porém baixa, não é redondona alta, é redondinha baixa, tá? Esse redondinho eu tô querendo dizer perfeita, tá? Na minha opinião, da conversa dessa encomenda. E a gente chegou aqui, galera, num 28,6 litros. O que eu daria de conselho para vocês? Use o volume um pouquinho para cima, mas não fiquem presos ao número. Então, o Fábio jogou um 29, eu joguei um 28,5, saiu um 28,6. E eu acho que tá lindo, tá? Não tem quase alterações. Se o Lucas dizer assim, Guga, eu preferia 29, aí eu vou entrar com o meu próximo artifício. Lucas, prefere 29? Prefere que suba um pouquinho em relação a 28,6? Ou 28,6 é o volume final? Cara, pra gente subir, a gente teria que aumentar a espessura na borda ali, né? Possivelmente. Não necessariamente. Então, para tu tomar a tua decisão, para tu tomar a tua decisão com conhecimento de causa, e para os nossos outros amigos surfistas que estão pensando nas suas pranchas poderem tomar a mesma decisão, olha lá o que eu vou fazer, galera. Aqui, ó, eu acabei de marcar um ponto em vermelho. Vocês enxergaram? Aqui, ó. Aqui, tá? Cara, a gente está em cima do laço aqui, Guga, do tempo. A gente vai ter que encerrar para não perder a live. Galera, se tiver que fechar, fechou, tá? Mas é o seguinte, eu dei uma levantadinha naquele ponto vermelho e ela foi para... Deixa eu olhar aqui. Opa... Pontinho vermelho. É o pontinho da remada do peito. Ela vai para 29,2 se eu quiser. E depois eu regulo e jogo ela para 29. O que eu fiz? Agora ela tá com 29. Eu não mexi na borda, Lucas, tá? O que eu fiz? Beleza. Eu botei um pelinho de espessura no peito dela para aumentar a remada, não alterar a borda baixa e chegar no 29. Genial, cara. Gostei muito dessa alteração que você fez. Muito mesmo. Maneiro. Show de bola. Lucas, vou te mandar o print do desenho. Galera, muito obrigado. Vou encerrar aqui antes que corte, a gente perca mais essa live. Acabou na hora. Obrigado de coração. Guga, grande mestre, obrigado por tudo. Tamo junto, galera. Obrigado, Valeu. obrigado, Fábio. Falou, galera. Valeu. Aloha. Aloha, valeu, galera.